eu acho que a gente aprender a ter esse respeito, estar feliz pelo outro, ter se encontrado, né, nessa trajetória de conforto, de entendimento. A única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai embora, Sim, sim. né? Então, não tem muito como fugir. E eu penso assim, a gente tem que ter a certeza de que fez o nosso melhor. Tem um livro do Leonardo Boff, que ele conta uma conversa que ele teve com o Dalai Lama, que ele pergunta para o Dalai Lama qual é a melhor religião, né? E o Dalai Lama respondeu para ele, a religião. O Leonardo Boff achou que ele ia falar que era o budismo, né? Aí ele virou e falou assim, o Dalai Lama respondeu, a religião é aquela que te faz melhor. Então, se ser ateu te faz melhor, seja um bom ateu. Se o espiritismo te faz melhor, seja. Se é o budismo, seja. Tem muitos caminhos para a gente amar. E Deus o que é? Deus é amor. Sim. Deus é paixão. Então, a gente não pode fazer nada nesse mundo. Se você for um professor, você tem que ser um professor apaixonado. Se você for um psicólogo apaixonado por aquilo que você faz. Se você for um médico apaixonado por aquilo que você faz. Então, a paixão, eu vejo assim, as coisas que não medicina, agora nessa fase que eu estou começando a pensar em parar, né? Em aposentar mesmo, eu comecei a fazer coisas de que vinha na minha cabeça, vou fazer. Primeira coisa foi o inglês, né, que eu acho que lá atrás, quando você me perguntou assim, o que eu queria ser, eu queria falar inglês. Eu tive uma professora de inglês maravilhosa, a Dona Zeca, e ela falava assim, eu ficava maravilhada ouvindo a Dona Zeca. E eu queria falar inglês. Eu acho que quando eu cheguei no vestibular, que eu não sabia direito o que eu ia fazer, eu tocava piano, a minha professora de piano queria que eu fosse concertista, mas não dava para ser concertista e médica ao mesmo tempo, aquela confusão toda da minha cabeça. Eu briguei com a minha mãe e falei com ela que eu não botava a mão no piano mais, que passei na medicina, eu tinha escolhido a medicina, e foi mesmo, né? Eu tentei, mas eu tive uma dificuldade muito grande, não voltei. Dei até o piano para Maria Luísa. Mas o inglês eu falei, não, o inglês eu estudava inglês e não era o inglês que eu queria. Aí, ano passado, eu fui fazer aquela imersão que deu um bom na minha vida, assim. Hoje eu tô com o inglês que eu tô feliz. Bem pra caramba. Tô falando inglês bem. Espanhol, fui aprender espanhol porque adorava ouvir meu avô. É um negócio assim que todo mundo acha que espanhol é muito fácil. É muito difícil o tal de espanhol. Uma língua linda e consegui. E outra coisa que eu queria, que eu tinha muita admiração pela Dona Anice e a Dona Juraci, que eram vizinhas nossas em Pádua e que elas costuravam super bem. Eu falei, eu vou aprender a costurar. E agora estou costurando. Pouquinho, mas estou costurando. Então a gente tem que fazer umas coisas para a gente fazer o diferente e não parar. Porque velho não pode parar. Sim. Sabe? A gente sempre tem que estar apaixonado. A gente não pode perder a paixão. Né? A gente não pode perder a paixão. Levei uma cacetada quando me tiraram da Santa Casa, mas graças a Deus hoje, a hora que eu olho para trás, eu vejo que foi um livramento, foi Jesus me conduzindo, porque hoje eu estou super feliz, fazendo o que eu gosto, e percebi como eu fui querida, fui abraçada por todos os colegas, que veio gente que eu nem sabia, nem sabia que me conhecia, veio conversar comigo, veio falar comigo, né? Porque realmente eu dediquei a minha vida à Santa Casa e não tenho arrependimento nenhum de tudo que eu fiz. E
foi um corte muito sofrido, mas que é aquilo. Jesus permitiu que isso acontecesse na minha vida para me melhorar como pessoa. E tenho certeza que hoje não deixaria de fazer o que eu fiz, porque eu acho que eu ajudei a muita gente, muita gente, mas para os novos, eu falaria assim, jamais dedicar a um lugar só, como eu dediquei. Eu acho que a gente tem que dedicar a vários lugares para não ter esse baque que eu tive. Na verdade, assim, é um pouco da minha visão disso. Você sempre foi uma defensora, né? Você não só deu sua vida à Santa Casa, né? Você se sentia parte daquilo tudo, Sim, né? sim. Se importava, queria o melhor, né? Sim. Às vezes o seu jeito de enxergar o que provavelmente fosse o melhor não é o do outro, não é o do outro. Então, assim, sim. E às vezes esses conflitos acontecem, Sim, né? sim. Então, mas eu lembro, assim, inúmeras vezes você virar para mim e falar assim, ó, tudo que eu tenho foi por causa da Santa Casa. Sim, e realmente foi. Tudo que eu tenho foi de lá. Foi de lá e da Unimed. Sim, sim. Né? Que eu vejo, assim, muitas vezes as pessoas falando, porque eu acho que a Unimed é uma cooperativa, é muito difícil hoje. A medicina está muito difícil. Sim. Né? Eu não sei para onde vai parar, mas eu acho que a Unimed é uma grande cooperativa para o médico. Tem as coisas boas, mas tudo na vida tem as coisas boas e tem as coisas ruins. Né? Sim, tem que ter o bom senso e o pé no chão, né? Pé no Porque chão. muitas vezes Pé no chão. não é aquilo que você busca, ou a fantasia que você faz, né? A gente até comentou sobre isso, né? Muitas vezes as pessoas ficam insatisfeitas porque elas criam uma expectativa com algo que não vai te entregar aquilo, Sim, né? sim. Então, eu vejo também isso. São lugares sólidos, né? Que se você entender até onde aquilo vai, tá ótimo. Sim. É aquilo ali, né? Agora, você querer que aquilo vire não vai acontecer, né? Sim. Eu acho que a história mostra que hoje em dia está muito difícil se manter ao longo do tempo, né? Você e o pai foram fundadores, né? Sim, da Unimed de São José. 100 primeiros cooperados. 100 primeiros cooperados. Hoje é uma empresa totalmente diferente do que era antes, né? E com N desafios, né? Sim. Não só regionais, mas até de se manter frente ao que o mercado vai mostrando, né? Então as escolhas vão acontecendo. Então não é fácil, né? Eu acho que a gente entender que tudo é muito difícil, assim, né? E entender que também, assim, tem um ponto. Não dá para querer ser algo além num lugar que vai te entregar aquilo que ele está pronto para te entregar, né? Então, isso eu aprendi muito, assim, né? Vendo a vida de vocês, vendo de alguns professores que eu tive, né? Próximos que muitas vezes também se dedicaram muito a um lugar, eram mandados embora. Eu acho que a gente nunca pode achar que você sempre vai ser vai ter um cargo ou vai ter uma função específica dentro de uma instituição, porque as mudanças elas acontecem. E às vezes a gente não está nem preparado ou não acha que aquela mudança vai ser... A gente tem que botar na cabeça que a gente sempre é substituível. Isso. Sabe? Você vai ser esquecida logo. Na verdade, eu acho que o esquecimento ele vem das pessoas ao seu redor que param de falar sobre você, né? Mas para a instituição, no fundo a gente vê hoje, né? É triste isso, mas não tem vínculo de relação, tem de resultado. Você consegue entregar aquilo que foi
solicitado a você, se entrega, tá tudo bem. Se não entrega, vai ser substituído. Não tem como manter isso, né? Então, eu acho que a geração hoje percebe isso muito mais claro, né? Que a sua, por exemplo, né? Vocês demoraram a perceber isso, né? Sim, E tem que estar preparado, né? sim. Marcelo, você não me perguntou, mas é uma coisa que eu queria deixar para as minhas noras e para todas as colegas médicas. Eu, na época, quando cheguei, que tinham vocês pequeno, tinha muita gente que metia o malho, né? Falava de mim, porque eu trabalhava demais, né? E você sabe disso, que teve vizinhos que falavam que você não ia ser nada na vida, que vocês não iam ser nada na vida, porque eu só queria trabalhar. E como eu tive vizinhos que me ajudaram muito, que falavam assim, parecendo sua preocupação e o seu Deus, não tenha medo, né? Eu nunca tive culpa. Nunca tive culpa de deixar vocês. Às vezes você falava que eu te deixava lá na natação, né? Que você ficava molhado e etc e tal, mas que ocorria que naquela época tinham... Mas, na verdade, mãe, é esse o ponto. Quando você fazendo o seu máximo, entendendo que aquilo é o que de melhor tem, E eu os seus passava, filhos não percebem. eu passava isso para vocês, sempre passei. Sim. Isso, eu estou fazendo isso para dar o melhor para vocês. Sim, sim. Né? Quando você, o Tiago entrou na medicina, a Unimed estava passando, tinha uns 3, 4 meses que a Unimed não pagava, e eu ganhava 95% do que eu ganhava era a Unimed. E eu não tinha dinheiro para fazer matrícula. Fazer a matrícula do Tiago. E teve eu comentei com um amigo, ele disse, você não quer emprestado? Eu falei, não, vou pegar no banco. Eu ia pegar no banco, era 5 mil. Quando eu cheguei no banco, o gerente falou para mim, mas doutor, a senhora tem dinheiro aqui, por que a senhora está falando que não tem dinheiro? E esse meu amigo tinha colocado o dinheiro lá para mim, né? E logo depois eu paguei tudo, né? E fiquei assim, feliz. Então, na vida, sempre, 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 eu tive muitos amigos, muita gente que me ajudou muito. E trabalhei muito, vejo, por exemplo, fico com os meninos seus meninos, que a Carol me pede, fico com a maior alegria do mundo, porque eu sei que é difícil, mas eu acho que ninguém tem que ter culpa. Sim. Não tem que ter culpa, a vida, é a vida. Você não pode passar isso como uma... Mas, mãe, o problema é a sociedade hoje, né? A sociedade hoje criou uma situação onde, isso é aquilo, isso, aquilo, outro, não sei o quê. Quando você vê, você fala assim, não é possível, será que eu tô fazendo algo errado, né? E é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque o certo é você ser honesto com você mesmo e com quem está ao seu redor, né? Agora, você carregar um fardo e passar isso para os seus filhos vão levar esse fardo. Sim. E você fez isso tudo. Na verdade, a brincadeira é de quando eu fazia natação e muitas vezes você estava no centro cirúrgico. Aí acabava a natação, eu tinha que esperar acabar a cirurgia. Sim, então eu ficava lá, a associação fechava, né, no centro, e eu tinha que ficar ali do lado de fora te esperando chegar. Então, mas assim, zero de problema em relação a isso. Eu vejo que nenhum de vocês três tem trauma, né? Trauma disso. Trauma de quê? Eu tinha que trabalhar, eu tinha que ajudar, porque a vida é assim, a nossa vida lá em casa, eu e seu pai construímos a vida
nunca teve dinheiro do seu pai, dinheiro meu, não. Tudo era junto, sempre foi até hoje. E eu acho que a gente construiu uma vida muito bonita. Sim. Eu olho para trás e vejo assim, foi tudo maravilhoso. E hoje até tenho 3 netas Sim. maravilhosas. Mas vamos entrar um pouquinho nesse assunto aí que eu acho que vale a pena, que eu estava seguindo aqui, mas eu iria falar disso sim. Acredito que quando você fez medicina, mulher fazer medicina era muito menos frequente Nossa, do que na minha turma, homem fazer em medicina, né? 250, nós éramos 7 mulheres. De 250? Ó, 7 mulheres. hoje é o contrário, tá? Hoje a proporção de mulher fazendo medicina é muito maior. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui em São José como anestesista, eu cheguei grávida de você, né? Num dos lugares que eu fui, que foi lá no Hospital Pio XII, eu esqueci o nome do anestesista de lá, que era o chefe da Clineste, né? Ele olhou para minha barriga e falou assim: na minha equipe não entra mulher. Quase que eu morri. Deu vontade de eu socar a cara dele, né? E eu adoro aquele Neste, são meus amigos, todos eles, mas o chefão deles, hoje tem mulher lá, né? E por isso que na Anestec eu sempre fui a favor de mulher, tem que colocar que nunca teve isso. Mas os obstetras gostavam muito de mim, né? E fui dar o plantão. Tinha mulher que chegava e falava: não quero anestesista mulher. Não foi uma nem 2 vezes. Eu me lembro uma... Isso foi por quanto tempo, assim? foi por bastante tempo. Foi por bastante tempo. Nossa Senhora. Então essa mudança aconteceu agora. 15, 20 anos pra cá. Uns 20 anos pra cá. Era muito difícil. Por exemplo, assim, o cirurgião, alguns cirurgiões não queriam mesmo, falavam: não quero mulher, não quero. Era bem difícil isso. Mas depois eles percebiam, né, que eu sempre fui muito trabalhadeira e sempre muito responsável de tudo aquilo que eu faço, né? E aí eu fui sendo aceita. Depois não tinha mais problema nenhum. Graças a Deus, hoje eu não faço parte de equipe nenhuma mais, mas faço parte, né? Porque eu trabalho com todos eles. Trabalho na Netrestec, trabalho na Clineste, trabalho com o CAD, e se o anestesioclínico quiser também vou. Sou amiga de todos, graças a Deus. Bacana isso, né, mãe? Sim. Porque a cidade foi construída em grupos, né? Em grupos. Vocês se respeitavam, Sim. mas aonde é meu, né? Tinha o território ali de cada um, né? Hoje você está conseguindo, no final da sua carreira, né? Percorrer todos. Sim, sim. E graças a Deus eu sinto que sou respeitada por todos por causa do meu trabalho, né? Eu acho que é o trabalho sério que a gente tem que ter. E que mulher nenhuma tem que ter culpa, porque, tô trabalhando. Não, você tem que trabalhar, você tem que olhar, dá tempo de você fazer isso. Eu me lembro quando eu coloquei vocês tinha um tal de hotelzinho, não era creche, hotelzinho. Você que ficou mais. Eu não sei se você lembra disso. Onde que Nossa Senhora! Era um tipo de uma creche. E aí a gente deixava lá 2 horas, 3 horas, daí eu tomava conta, era muito bom. Nossa Senhora, nego falava pra caramba, né? Nossa, tá aí. Então vocês eu três... sinto assim que você nunca teve esse peso na consciência. Mas pelo a minha contrário. mãe sempre trabalhou muito. Eu acho que foi por isso, porque a mamãe era diretora da escola, a mamãe tinha boutique, a mamãe tinha o sítio dela, né? Então a mamãe sempre trabalhou muito. Então para mim o trabalho, a vovó Almaza trabalhava muito, então era normal. Era normal. Para mim isso do trabalho é normal. Você tem que trabalhar. Você não quer ganhar dinheiro? Eu não sei ganhar dinheiro de outra forma. Só sei ganhar dinheiro trabalhando. Por que eu trabalho até hoje? O trabalho faz parte de mim.
Se eu não trabalhar, parece que está faltando alguma coisa em mim. Apesar de eu ter 1000 coisas para fazer. Eu sinto uma felicidade enorme em poder estar ajudando aquela pessoa, cuidando daquela pessoa, dando uma esperança, né, de vida para aquela pessoa. Isso faz parte de mim. Sim. Eu não posso... Ô, mãe, dentro dessa loucura toda aí, você conseguiu fazer 3 filhos médicos, né? Os filhos casaram com, com Comédia. médicas. Você acha assim, deu certo? Eu acho que Foi o que você planejou? Então, eu não planejei nada disso. Tudo eu abandonava nas mãos de Deus, a minha vida inteira. Tem uma oração que eu gosto muito. Pai, em tuas mãos eu ponho. Faça de mim o que tu queres. Sempre eu falo isso. Faça de mim o que tu queres. E vamos embora. E tá tudo aí, graças a Deus. Como que você vê aí essas mudanças assim, né, que tiveram na medicina? Eu acho que até um dos motivos de eu estar aqui, né, tentando construir essa comunicação de uma maneira mais humana, assim, né? Porque muitas vezes as pessoas também me veem como uma pessoa que trabalha muito e tal, nananã. Tem gente que chega perto de mim, às vezes com dificuldade de falar, eu falo, mas eu não sou esse daí que te falaram, né? Então, assim, mas eu vejo que a medicina tem ficado cada vez mais distante, né? Do lado humano, assim, né? E por quê? Porque no final tudo é dinheiro, né? Ser humano não tem dinheiro. O que tem dinheiro? A gente tá Você vivendo. fazer algo com muita tecnologia, você ser o bambambam que faz aquilo do último lançamento, né? Cirurgias robóticas, inteligência artificial. E aí? Quando o ser humano vai ter valor, né? Eu vejo que a crise maior ou a doença maior na sociedade hoje é uma doença talvez psiquiátrica, né? As pessoas estão sofrendo muito e não sabem onde buscar auxílio, né? Às vezes a pessoa conseguir olhar no espelho e falar assim, poxa, eu sou feliz, eu sou autossuficiente, isso que eu tenho tá muito bom. Só que não, é o ter, é o ser, eu vejo uma insatisfação muito grande da sociedade como um todo, sabe? E isso eu não consigo enxergar a curto prazo uma mudança e tenho medo, né? A gente tem visto, né? Suicídios aumentando, crises de relacionamento cada vez maiores, né? As pessoas sendo cada vez mais individualistas, né? Então eu acho que isso a gente perdeu muito, né? A evolução da medicina trouxe muita coisa boa, nós vivemos mais, nós temos mais saúde, nós, né, conseguimos participar mais da vida dos outros, né, viajar e tal, mas a gente perdeu um pouco da humanidade, né, de se satisfazer com aquilo que tem, né? Então, o que você acha aí que talvez para as novas gerações, né, que a gente pudesse deixar até para os seus netos, né? Que você acredita que lá na frente vai fazer diferença? Pois é, Marcelo. Tem uma coisa que eu vejo o pessoal novo hoje falando muito, que é a qualidade de vida. E eu tenho pavor desse negócio de qualidade de vida. Eu acho que isso daí é uma mentirada tão grande. A qualidade de vida é a vida vivida com alegria. E que as pessoas esquecem isso. Aí botam como é que fala?
um sonho, né? Um objetivo. Bota um nome. É. Então, botaram esse nome, qualidade de vida. E aí, porque eu tenho que ter qualidade de vida? Ele sabe o que é a qualidade de vida para ele? É. A qualidade de vida para mim é aquilo que eu penso, aquilo que eu sou, aquilo que os meus valores, eu respeitar isso. Então, não adianta a pessoa falar assim, eu quero ter um carro, eu posso ter um carro. Mas eu tenho que estar feliz também se eu não puder ter aquele carro, porque eu tenho que pagar uma faculdade para o meu filho. Então, são coisas que a pessoa quer ter o carro, quer pagar a faculdade do filho, que a pessoa quer viajar, não sei para. Eu me lembro quando vocês eram pequenos, muita gente viajava. Eu fui viajar para a Europa, que era o sonho da minha vida, que eu dei de presente com 60 anos. Não podia, porque não dava para ir. E agora eu já viajei muito, graças a Deus, né? Adoro viajar, mas tudo na vida são etapas que você vai percorrendo devagar. Você vai fazendo uma coisa, depois vai fazendo outra. Você tem que estar feliz fazendo aquilo. Se você tá comendo abóbora, coma abóbora feliz. Sim. Faz uma abóbora gostosinha, faz aquela comida, aquela abobrinha. Se você quiser comer um fazão, quiser comer essas comidas chiquetésimas, se você gosta, puder comer, come. Agora, você não pode ficar triste porque você não chega lá e fica vivendo a expectativa do que botaram outro. na sua cabeça. Isso. Não, é aquilo que está dentro do seu coração. Isso. Sabe? Qualidade de vida é você saber o que você quer para a sua vida. Né? Porque nesse discurso muitos se boicotam, né? Sim, sim. Forçando algo que às vezes nem é aquilo que a pessoa quer, ou, né, se for, né, saber fazer a escolha, né? E eu acho que realmente eu não lembro lá atrás das pessoas ficarem falando disso, eu quero ter qualidade de vida. Hoje as pessoas não querem trabalhar, qualidade de vida. Quando você vê, as pessoas estão reclamando porque às vezes não tem o suficiente para fazer o que eles acham que é o ideal, né? O ideal nunca a gente vai ter. Não, né? mas o ideal mas é o seu, sim, né? Mas você pode... o ideal não existe, mas você pode ter uma vida boa, uma vida alegre, uma vida feliz. Sim. Mas, Marcelo... É uma opção, né? Uma opção. Você viver em paz, né? Sem peso. Mas eu acho que hoje muita coisa que falta é esse Deus dentro da gente. Sabe? Essa percepção desse Deus de amor. Eu acho que a grande falta que faz para muita gente é isso. Você vê que tem muita religião que fala muito do Deus, mas o Deus da prosperidade, o Deus do ter, o Deus do ter isso, ter aquilo, daquele, e não o Deus da paz. Então, eu sempre, há muitos anos atrás, eu aprendi querer é poder. E eu fiquei encasquetada com isso, querer é poder. Aí eu gosto de estudar, foi estudar isso, né? E percebi que nem sempre querer é poder. Porque às vezes você pode, você quer, mas você não deve. Né? Então... Sim. Você não deve, eu posso, eu quero, mas eu não devo. Mas tudo na vida você aprendeu depois de muito. Depois de sofrer muito, não é? Principalmente no que falar, né? Os outros muitas vezes não precisam escutar aquilo que a gente pensa. Sim. Uma das coisas que eu errei bastante na minha vida, que eu sempre botei na minha cabeça, que a gente tinha que ser verdadeira. Então eu tenho que falar a minha verdade, eu tenho que falar. E às vezes aquela pessoa não tá para escutar a minha verdade. Ele tem a verdade dele
né? E que tá lixando para mim a verdade. E eu acho que isso daí foi uma coisa que eu aprendi muito, que às vezes a gente falar, o silêncio é uma coisa É. mais maravilhosa, Não, um sabe? abraço, né? Hoje muitas coisas mudaram. Há pouco tempo nós estávamos lá na casa do Tiago e uma querida amiga estava falando do jeito que foi criado e tudo, e que ela nunca tinha ouvido da mãe falar para ela: eu te amo. Aquele dia eu me dei conta que eu nunca falei isso para vocês. Nunca. Aliás, Como que uma mãe. eu tenho um negócio que eu tenho certeza que isso fui eu. E eu não sei por quê, mas eu me vejo como uma pessoa que foi muito de abraçar, de beijar, de mostrar esse carinho, assim, sabe? Beijar o pai, eu beijo meus irmãos e tal, e isso ficou. Não, você ensinou para a mamãe, que a mamãe foi uma pessoa que nunca. A mamãe não. Ela não dava nem abraço. E você, ela vivia abraçada em você. Realmente foi verdade isso. Mas na nossa época, não usava isso. Sim. O nosso mostrar o amor era a mamãe, por exemplo, ela nunca abraçou, nunca foi de falar nada disso, mas ela, para você, ela fazia o doce que você queria, para o Tiago ela fazia, para o Lucas ela fazia, para o seu pai ela fazia, para cada pessoa que chegava lá, ela 2 minutos depois tinha uma comida na mesa que aquela pessoa gostava, né? Então, era o jeito dela mostrar o carinho, era fazendo comida, fazendo aqueles doces maravilhosos dela, né? E depois eu já conversei com essa colega de novo, eu me dei conta que eu nunca falei. E hoje usa falar. A gente não tinha esse negócio. Quando você falava assim, eu te amo, você falava isso para namorado, para noivo, para marido. Você não falava isso para todo mundo, né? Sim. São coisas que a vida mudou. Mudou. E também não se apegar com o passado, né? Sim. Ficar feliz com o presente. Saudosismo e tal. É legal, né? Nas conversas, sim. Mas muitas vezes não pode ser aquele saudosismo que te prende ao passado e faz você viver um presente insatisfeito, Sim. né? Pelo contrário, né? Ó, mudou, tá tudo bem. Vamos pra frente. Bora pra frente, né? Vamos embora pra frente. É isso que eu... Mãe, eu acho que essa era uma conversa que eu queria ter com você. Com certeza vão ter outras, né? Que a gente vai aprendendo. Para mim, assim, tem alguns temas que é difícil eu entrar, porque é natural que eu me emociono, né? Puxou o soto. Bom, esse é um primeiro programa que eu queria deixar. Vamos aprender como fazer isso, né? Sim, sim. E eu acho o que eu acho que é o legal aqui é mostrar, talvez, que o diálogo, a conversa e os outros escutarem isso também é importante, né? Eu acho que é sábio, mostra sabedoria a gente entender que eu não preciso colocar o meu sentimento, a minha verdade para você como uma forma impositiva, né? Sim. Se você algum dia achar que aquilo é bom e faz bem e vai se enquadrar para você, você pode usar, né? Muitas vezes as pessoas impõem os pensamentos, impõem as maneiras, né? E eu sempre... Eu aprendi isso ao longo da minha vida, da liberdade, e a gente até um jeito legal de você saber quem é quem, né? Com a liberdade, com as escolhas, você vê, poxa, aquilo ali, quero estar junto, isso daqui não me faz, não é tão legal assim.
Então, queria te agradecer bastante. Acho que a gente deu uma pincelada aí boa em vários assuntos, tem bastante coisa ainda para conversar. E assim, que eu consiga fazer o que você fez com os seus filhos, né? Com os meus. Claro É que isso. vai, imagina. Foi muito bom. Tá bom. Beijão. Beijão.